Saludamos a todos los amigos. Para la cadena TCN nos encontramos en Buenos Aires, Argentina. Vinimos al lanzamiento de lo que va a ser el presidente Alfredo Horacio Olmedo, y nos encontramos también en esta oportunidad también con el pastor Marcos Vinicius de la Iglesia Cristiana Alianza con Dios. Pastor Marco, una gran bendición de conocerte y que nos puedas bendecir la cadena TCN. Muy bien, yo que estoy agradecido por la oportunidad. Saludo a todo el pueblo uruguayo, todos los que están ahora en sintonía con nosotros. Bueno, encantado por poder compartir con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y estamos asombrados en este nuevo tiempo de los cristianos en la política. Exactamente. Há un tiempo que yo pienso que ya tendríamos que estar más adelantado. Pero bueno, los tiempos son de Dios. Y ahora la oportunidad de que haya un contagio latinoamericano para que nosotros podamos entrar en este escenario y poder cambiar el destino y los rumbos de las naciones, ¿no? Nos pareció interesante esta entrevista con el pastor Marcos porque recientemente tienen en Brasil el nuevo gobierno, el nuevo presidente Bolsonaro, sabiendo que la iglesia cristiana en Brasil fue bien decisivo al hecho de las votaciones, ¿verdad? Como dice un dicho, ¿no? Juntos y unidos somos más fuertes. Brasil, la iglesia evangélica ha descubierto su potencial, porque la política se hace con votos. Esta es la pura verdad. ¿No? Jesús dijo que donde está la carne muerta, allí estarán los buitres. Entonces, la iglesia evangélica se despertó al potencial que tiene con los votos. Y abrieron la visión, y hoy día cada iglesia, los grandes ministerios en general, eligen, no son personas que se lanzan a la política, sino que cada iglesia elige sus representantes para que sean elegidos, ¿no? E hoje temos em Brasil a bancada evangélica que é muito respeitada, são praticamente 200 parlamentares entre deputados e senadores. Hoje temos ministros evangélicos desde a era Collor para cá e agora com o governo novo de Bolsonaro. Pero os brasileiros, a igreja evangélica brasileira ha colocado su sello, digamos assim, na participação política, que eu penso que cá na Argentina vamos um pouco atrasados com isso, e grande parte da Latinoamérica também. Eu penso que teriam que copiar o modelo brasileiro de trabalho para poder marcar o rumbo das nações. Por eso vimos interesante la elección de Brasil. No era favorito Bolsonaro en Brasil, hasta que la iglesia se levantó, no sé si decir se despertó. Claro. Antiguamente se oraba mucho por los políticos, digo, de nuestro país, Uruguay. Orábamos, pero no éramos no influenciábamos a aconsejar al pueblo de Dios. Pero hoy vimos a un Brasil diferente. Hablar desde los púlpitos a toda la gente, al pueblo de Dios, decir, vamos a votar a este señor porque tiene valores, tiene proyectos, a la familia, y eso es lo que sucedió. Creo que cambió la encuesta de Bolsonaro. Sí, porque la verdad que el pueblo brasileño, no solo el pueblo evangélico, pero podemos decir que toda la gente de bien, ¿no? Porque hay católicos de bien, cansado en un término general de lo que estaba sucediendo en Brasil con las ideologías. El gobierno anterior, a lo largo de los años, fue mostrando las verdaderas uñas de lo que es el comunismo en sí, ¿tá? Entonces, porque si usted, podemos hablar con los pastores antiguos, hasta la década de 80, cuando se hablaba del apocalipsis, los estudios escatológicos, era muy común que a igreja hablasse de las cortinas de hierro que havia em China, que havia em Rússia, que a igreja contemporânea se foi callando a respeito do comunismo. Então, muitos jovens cristianos hoje não sabem do peligro de lo que é verdadeiramente o comunismo para o evangelho. Então, Deus abriu os olhos à igreja, ¿por quê? Porque se vino esta ola de ideologia de gênero, aborto, casamento gay,
Então, para, onde estamos? E aonde o próprio governo estava por detrás de todo isso, em favor das minorias, atropelando as maiorias. Então, Deus levanta Bolsonaro como uma voz que dizia, não, isso está mal. Que de hecho hicieron un atentado, casi mataron a Bolsonaro. Não, isso porque quase lo mataram e depois tentaram matar. A inteligência brasileira se deu conta, ele não saía de casa, não apenas por la questão de saúde. Estivemos com Olmedo, Alfredo Olmedo em Rio, fomos recebidos em la ALERC, Assembleia Legislativa do Estado de Rio de Janeiro, homenagearam a Alfredo Olmedo. Tuvimos um encontro com um grupo do novo presidente que nos pediu desculpa que não nos podia receber justamente porque havia uma ameaça de morte por detrás, foram descobertas várias coisas. Então, porque a única maneira de sacá-lo do cenário era liquidando-lo. E agora está em total reserva, está sendo muito bem custodiado, guardado, hasta que tome a renda oficial do país. Então, há realmente uma bomba de tempo, um clima um pouco delicado na situação brasileira. Então, a igreja evangélica se deu conta de que algo estava mal. Ou seja, toda aquela purpurina, aquela simpatia do governo anterior, algo estava, os cables não estavam bem conectados. Então a igreja entendeu, não, acá há algo mal, porque se está aprovando todo tipo de... A iniquidade se estava constitucionalizando-se em forma de lei. O pecado estava sendo legalizado em Brasil. Então a igreja viu um líder em Bolsonaro que não só está Bolsonaro, que não é evangélico, é católico, casado com evangélico, pero com a mulher evangélica, pero ministrado por pastores, amigo de los pastores, se bautizou no Rio Jordão, ama Israel. Agora ele hizo um pacto, havia prometido antes das eleições, agora confirmou essa semana que trasladará a embaixada de Brasil a Jerusalém, não? Já firmaram alguns acordos com Israel. ¿Por quê? Porque o governo anterior cortou relações com Israel. O próprio Lula, quando foi ao Médio Oriente, não foi a Jerusalém. Ele disse, não quero nada com os judeus. Foi onde Jafet Arafat, quando estava vivo. Você pode buscar na história. Então, tudo isso foi chamando a atenção do povo. E como estava cayendo, como estava cayendo Brasil? Em deuda, em crise, em hambre, corrupção, violência. Exatamente. E fizeram um trabalho, um suposto trabalho em favor dos pobres, que é onde você vai em Brasil, ou é assim uma anedota, que quando se disse que se sacaram milhões da miséria, da pobreza, não foram milhões de pessoas, foram milhões de reais. O sea, o tema que não entra em detalhe, mas esta é a realidade de Brasil, desgraciadamente. Como é um dicho acá na Argentina, não? Te darei zapatillas, pero não livros, não educação. ¿No? Es que los gobiernos manejan la ignorancia de las personas. Totalmente, totalmente. E o próprio Senhor Jesus, ele dijo, não, que quando ele habla de los milagros, a los enfermos se les sana, a los muertos se les resucita, pero a los pobres se les predica el evangelio. O sea, Jesus não dijo que propriamente dito a los pobres se hace obra social, pero a los pobres se les educa, porque el pobre quando tem conhecimento da verdade, conoceréis la verdade. E esta, outra coisa, este foi o slogan de Bolsonaro, não sei se sabéis, sí. Juan 8:32, conoceréis la verdade os hará livre, desde o começo ao fim. Y lo vi cuando Silas Malafaia lo entrevista como amigo y él dice que su política fue fuerte y basada en San Juan 8:32. Los propios asesores le dijeron, vamos a perder. Ele dijo, bueno, si tengo que perder, perderé, pero ese será nuestro eslogan. Y ganó. Ganó con la verdad, ganó a la luz de la Biblia. Y esta es la bandera que nuestro candidato a presidencia acá, em Argentina, Alfredo Olmedo, também tem tratado de levantar a bandeira do Evangelho, uma voz mais representante do povo de Deus,
para hacer a diferença na República Argentina, porque Brasil e Argentina são dois gigantes de la América Latina. Si estas dos naciones... Son potencias, realmente son potencias y modelos a seguir. Exacto. Exactamente. Si estas dos naciones se levantem na América Latina, certamente já não seremos o continente da miséria, mas um continente que pode fazer frente à Europa, aos Estados Unidos, em questão de infraestrutura, porque temos de todo. O Uruguai é um país pequeno, eu tenho orgulho de ser papá de um uruguaio, minha hija nasceu no Uruguai, pero de um lado vos tenés el mar, de um lado tenés selva, de um lado tenés águas, somos a maior reserva de águas del mundo, temos o que se sembra, se cosecha, não? Ou seja, temos todo, pero nos faltam verdadeiros líderes com direção para sacar nossos pueblos adelante, ¿no es cierto? Y hoy apoyando a Alfredo aquí Olmedo y bueno, de hecho vinimos de Uruguay a entrevistarlo, a hacer un programa especial con él para llevarlo a la cadena TCN y para invitarlo a la convención anual de nuestro Ministerio SEM, porque hay muchos gobernantes que van a estar allí y queremos que haya un contagio de lo que está pasando en Brasil. Bueno, ni que hablar, Marcus, también invitarte a que puedas estar en esa convención, porque queremos que haya un contagio a la iglesia cristiana del Uruguay, a los pastores, a los líderes, que muchos han visto la política como tabú, siendo que Dios es el que estableció las leyes y ha puesto los gobernantes en cada nación, como lo dice la palabra. Moisés fue el primer legislador e foi Deus que lhe deu a lei a Moisés. E isso foi, é bom você tocar esse tema para os pastores, eu quero falar dos líderes uruguaios. Brasil já rompeu o tabu desde os anos 80 de que a política é do diabo. E se nós outros lemos Jueces capítulo 6, a parábola de los árboles, quando os árboles buscaram um rei, não sei se te acordás, e que disse que buscaram al olivo, el olivo não, como vou deixar-me bom aceite para governar sobre vosotros? El Espírito Santo. Buscaram a la vid, como deixarei el vino que alegra a Deus a los homens, mi bom vino? Ou seja, não queriam involucrar-se. E os árboles buscaram os cardos e espinos del deserto, que são os incrédulos. E os cardos e espinos disseram, bueno, está bem, governaremos sobre vosotros, pero aqueles que não nos querem someter, nós outros lo vamos a destruir. E assim é a prática hoje. A igreja, que são os olivos e os vid, que tem o Espírito Santo, que tem o azeite, não se involucra para governar, para poder estabelecer o reino de Deus em las nações. Então, os hijos de las tinieblas que nós outros estamos vendo aí dominando nossos pueblos, geração tras geração, e nós outros vemos uma perdição de los jóvenes. Nosso futuro está em risco, porque esta geração nossa se está yendo e está quedando esta juventude carente. Então temos que posicionar-nos agora. A política será del diablo se vos la entregas al diablo, pero se nós tomamos a rienda da situação, Deus estabeleceu os reis sobre Israel. O apóstolo São Pablo disse que não há governo que não venga de parte de Deus. Então este é o momento da igreja. Outro detalhe, se você me permite aconselhar os pastores. Em Brasil, os grandes líderes não se lançam na política, eles não deixam no altar, pero lançam a los que estão ao seu redor, que estão capacitados para representá-los. Se as Malafaia não se lançam à política, pero tem seus representantes das Assembleias de Deus. A Igreja Universal de Dir Macedo nunca se vai involucrar com a política, o altar é sua prioridade, pero ele tem seus representantes, os bautistas, Igreja Mundial del Poder de Deus, Igreja de la Gracia, Deus é amor, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Silas Malafaia e outros muitos. Então, os grandes líderes não têm que deixar o altar, pero têm que dar oportunidade a los que estão na igreja, capacitá-los, ungí-los e enviá-los para representar em uma silla do Congresso, em um Senado, em concejales, intendência. E eu tenho, e Uruguai, me perdone-me com todo respeito, é tão chiquito,
tomemos posesión de esta tierra, porque Uruguay ha sido, digamos, la Suiza de América Latina, conocida mundialmente, es chico pero es poderoso. Entonces no perdamos tiempo, vamos por este pedazo de tierra, como dijo Caleb, es nuestro, ¿no? En nombre de Jesús. De hecho, está la cadena TSN trabajando con los parlamentarios en las marchas que hacemos para Jesús. Bueno, estamos ahora trabajando internacionalmente, venimos de México, de hacer un cierre de trabajo televisión, México también. Venimos a Argentina, que es nuestra segunda casa, tenemos 5 iglesias, ministerios, pero la cadena TSN involucrándose con la política porque es el arte de gobernar. Y si se lo dejamos al diablo va a suceder lo que está sucediendo. Para eso está la iglesia y Dios ha levantado hombres como un Alfredo Olmedo ahora en este tiempo aquí en lo que es la Argentina. En un cierre, Marcus, que nos puedas bendecir. Ya diste un consejo a la pastoral, a todo el gran pueblo de Dios, pero que nos puedas bendecir con esta unción que traes y cargas ahora de este nuevo gobierno. Porque sentimos que se va a levantar Brasil como un modelo de América Latina para todo el mundo, verdaderamente. Que puedas orar, que puedas bendecir a toda la pastoral y a todo el gran pueblo de Dios y a los senadores y diputados que van a estar viendo y a los intendentes que van a estar viendo esta administración. Que yo puedo dejar para Uruguay. Como dice Isaías, el pueblo pequeño será una nación grande. Y Uruguay es un pueblo pequeño que tiene poder de ser, digamos, un marco, un pilar en la América Latina. Entonces, oración son 2 verbos que se sumaron. Orar, hablar, interceder. Acción, tomar actitud. Entonces, no podemos apenas quedar en la oración inercia de braços cruzados. Temos que ir por la bendición, tomar actitud. Ministro bendición sobre Uruguay, ministro bendición sobre los siervos de Uruguay, que se rompa las trabas, echemos fuera al miedo, eche fuera al miedo. Uruguay tome posesión de este gobierno. Perdóneme, históricamente allá habla de 2 pilares políticos, blancos y colorados, ¿no? Entonces es hora de la iglesia abrir-se um divisor de águas, de dizer, aqui hemos chegado e temos uma proposta melhor. O pueblo de Deus não é uma questão de extrema esquerda nem extrema direita, somos de extrema necessidade. A igreja evangélica é de extrema necessidade para a América Latina. Então, los bendigo en el nombre del Senhor Jesús. Dame la alegría de seguir siendo papá de una uruguaya. Que Dios los bendiga.